É o IO uma fabricação? Ilusões do self e dados neurológicos. Essa é a pergunta que vai redefinir tudo o que você acredita sobre si mesmo nos próximos 60 minutos. Porque aqui está a verdade incômoda que a neurociência não consegue mais esconder. O observador que você chama de eu pode ser a mentira mais sofisticada que seu cérebro já contou. E os dados não deixam margem para dúvida. Aqui está a promessa concreta deste vídeo. Vou mostrar duas coisas que vão abalar sua certeza sobre quem você é. Loop número 1. O resultado surpreendente de experimentos controlados que provam que seu cérebro pode fabricar um falso sentido de self em menos de 3 minutos e você nem perceberá. Loop número 2. O twist contraintuitivo que emerge quando pacientes neurológicos perdem completamente a sensação de ser um eu, mas continuam tomando decisões, formando memórias e vivendo vidas funcionais. As apostas pessoais aqui são radicais. Se o self é uma construção, suas escolhas ganham novo significado. Se é real, a consciência tem um fundamento que a ciência ainda não tocou. A diferença não é filosófica, é existencial. O roteiro é direto. Primeiro, vamos desmontar a anatomia neural do observador, os 3 sistemas cerebrais que fabricam a ilusão de continuidade. Depois, examinaremos casos clínicos concretos onde o self desaparece, mas a pessoa permanece. Finalmente, entregaremos o protocolo prático para você detectar a máquina de fabricar identidade operando em tempo real na sua própria mente. Antes de mergulharmos mais fundo, uma pausa essencial. Se esse tipo de conteúdo ressoa com você, se você quer continuar explorando os limites da consciência e da realidade, inscreva-se no canal O Observador Quântico. Novos vídeos toda semana quebrando as certezas que você nem sabia que tinha. E já que estamos aqui juntos nessa jornada, deixe um comentário agora mesmo. De qual país ou cidade você está assistindo? Quero saber onde estão as mentes curiosas que topam questionar o inquestionável. Agora, definições precisas. O self, ou eu, é a sensação subjetiva de ser um observador unificado e contínuo por trás de suas experiências. É o narrador interno que parece estar no comando. A neurociência do self estuda quais regiões cerebrais geram essa sensação e como ela pode ser alterada ou eliminada. Aqui está a analogia. Pense no self como o personagem principal que seu cérebro escreve em tempo real, capítulo por capítulo, segundo por segundo. O limite crucial que precisamos estabelecer. Essa teoria não está dizendo que você não existe. Está dizendo que o tipo de existência que você atribui ao eu pode ser categoricamente diferente do que você imagina. Não estamos negando experiência. Estamos questionando o observador. Vamos ao microexperimento mental que torna isso tangível. Imagine que você acorda amanhã sem memórias anteriores a ontem. Você ainda tem habilidades, linguagem, raciocínio, mas nenhuma narrativa biográfica. Ainda haveria um você ali? A maioria responde sim. Agora vamos mais longe. Você acorda e não reconhece seu próprio rosto no espelho. Não sente que seus pensamentos são seus. Não experimenta propriedade sobre suas ações. Elas simplesmente acontecem. Ainda há um você? Aqui a resposta vacila. E esse vacilo é onde a neurociência entra com força, porque existem pacientes vivendo exatamente essa realidade agora, e seus cérebros nos contam uma história perturbadora sobre a natureza do observador. A pergunta ponte que nos leva ao próximo nível. Se podemos viver sem o sentido de self, o que exatamente estávamos chamando de eu todo esse tempo? Vamos direto ao core A
a arquitetura neural do observador fantasma. 3 sistemas cerebrais conspiram para criar a ilusão de um self unificado. Primeiro passo: a junção temporoparietal, ou JTP. Essa região integra informações sensoriais do corpo e cria o modelo espacial de onde você termina e o mundo começa. Quando a JTP é estimulada eletricamente em pacientes acordados durante neurocirurgia, eles relatam experiências fora do corpo, flutuando acima de si mesmos, observando de ângulos impossíveis. O mini payoff aqui, a fronteira entre você e não você, é literalmente fabricada e pode ser religada com alguns miliamperes. Segundo passo: o córtex cingulado anterior, o CCA. Esse sistema monitora conflitos internos, gera o sentimento de agência e esforço. É a voz que diz: eu decidi isso. Estudos com ressonância magnética funcional mostram que pacientes com lesões no CCA executam ações complexas, mas relatam que não foram eles que as iniciaram. As ações simplesmente aconteceram através deles. O payoff: a autoria das suas decisões pode ser post-hoc, uma narrativa costurada depois que o motor já girou. Terceiro passo: a rede de modo padrão, ou DMN na sigla em inglês. Esse circuito ativa quando você não está focado em tarefas externas. É a rede da ruminação, do planejamento, da autobiografia mental. Escaneamentos cerebrais revelam que a DMN constrói e mantém a história do eu através do tempo. Quando essa rede é suprimida farmacologicamente ou através de meditação profunda, pessoas relatam dissolução completa do self. O mini payoff final: o narrador interno não é um dado, é um processo energeticamente caro que seu cérebro pode desligar. Rehook número 1 surge naturalmente aqui. Se esses 3 sistemas criam o self, e todos os 3 podem ser manipulados ou danificados, então o que acontece quando você encontra pacientes que vivem sem um ou mais desses sistemas funcionando? Se a teoria está correta, deveríamos encontrar pessoas vivendo sem a sensação de ser um eu unificado. E é exatamente isso que os próximos capítulos vão revelar, com casos documentados que não deixam espaço para interpretação confortável. Agora vamos dissecar a máquina, porque se o self é uma ilusão, não é uma ilusão abstrata ou metafísica, é uma ilusão de engenharia, construída por circuitos específicos que podemos mapear, medir e manipular. Os 3 sistemas que criam o observador fantasma não são misteriosos. Eles têm endereços anatômicos precisos, assinaturas elétricas documentadas e funções que a neurociência já decodificou. O que a maioria das pessoas não percebe é que esses sistemas não evoluíram para revelar verdade. Eles evoluíram para manter você vivo. E manter você vivo significava criar um modelo simplificado e funcional de um eu que poderia navegar o mundo sem travar a cada microsegundo, questionando sua própria existência. Comecemos com a junção temporoparietal, a JTP. Essa região fica onde o lobo temporal encontra o lobo parietal, nas laterais do cérebro, ligeiramente acima e atrás das orelhas. A JTP faz algo extraordinário. Ela integra dados sensoriais do seu corpo com dados espaciais do ambiente e desenha uma linha divisória. De um lado, você. Do outro, não você. Parece óbvio que você sabe onde seu corpo termina, mas essa fronteira é uma construção ativa. A analogia aqui é precisa. Imagine um sistema de GPS que constantemente recalcula sua posição baseado em múltiplos sinais. A JTP é o GPS do self-corporal. Ela pega informações táteis da pele, dados proprioceptivos dos músculos, feedback visual dos seus movimentos e funde tudo numa sensação unificada de "este corpo é meu". O limite crucial: a JTP não está detectando um self pré-existente. Está gerando a experiência de corporalidade segundo a segundo. Agora,
O que acontece quando você interfere com esse sistema? Experimentos com estimulação magnética transcraniana na JTP produzem resultados bizarros. Voluntários saudáveis relatam que seus braços não parecem pertencer a eles. Outros sentem que estão flutuando ligeiramente fora do corpo. Em casos cirúrgicos onde eletrodos tocam diretamente a JTP, pacientes descrevem ver a si mesmos de cima, como se fossem câmeras desencarnadas observando seu próprio corpo na mesa. Esse não é relato subjetivo vago. É replicável, previsível e diretamente ligado à manipulação de uma região cerebral específica. O payoff aqui é claro. A sensação de habitar seu corpo, a base mais fundamental do que você chama de eu, é um truque neural que pode ser desligado como um interruptor. Se a fundação é fabricada, o que dizer do resto da estrutura? Passamos agora ao córtex cingulado anterior, o CCA. Esse sistema vive na parte frontal do cérebro, enrolado em torno do corpo caloso. O CCA tem múltiplas funções, mas a que nos interessa aqui é a geração do senso de agência. Agência é o sentimento de que você está causando suas ações, de que há um você puxando as alavancas. Quando você levanta o braço, não apenas vê o braço subir. Você sente que foi você quem decidiu levantar. Você quem executou. Você quem merece crédito ou culpa. Essa sensação tem uma assinatura neural rastreável no CCA. A analogia funciona assim. O CCA é como o logo de uma produtora no final de um filme. O filme já foi feito, as cenas já foram filmadas, mas o logo aparece dizendo: nós fizemos isso. O CCA coloca o logo do eu nas ações que seu cérebro já iniciou. Estudos com ressonância magnética funcional mostram algo perturbador. A atividade neural que precede uma ação voluntária aparece centenas de milissegundos antes que você relate ter decidido agir. Seu cérebro já iniciou o movimento antes que o você consciente tome crédito. O CCA entra depois, retroativamente, e cola a etiqueta de autoria. Pacientes com lesões no CCA executam tarefas complexas, respondem perguntas, resolvem problemas. Mas quando você pergunta por que fizeram aquilo, eles dizem: não sei, simplesmente aconteceu. A ação ocorreu, mas o sentimento de agência não foi gerado. O limite teórico que precisamos marcar. Isso não significa que não existe escolha ou responsabilidade. Significa que o tipo de agência que você experimenta pode ser narrativa, não causal. Você não é o autor primeiro. Você é o editor que chega atrasado e reescreve a história como se sempre estivesse no comando. Finalmente, a rede de modo padrão, ADMN. Esse não é um sistema localizado como os anteriores. É uma rede distribuída que conecta o córtex pré-frontal medial, o córtex cingulado posterior, o precuneus e partes do lobo temporal. A ADMN liga quando você não está engajado em tarefas externas. É a rede da divagação mental, do planejamento futuro, da revisão do passado, da construção da narrativa autobiográfica. A analogia mais precisa: a ADMN é o romancista residente do seu cérebro. Ela pega fragmentos de experiência e os costura numa história coerente com um protagonista central. Esse protagonista é o eu que você acredita ter sido ontem, ser hoje e será amanhã. O limite aqui é radical. A ADMN não está reportando fatos sobre um self pré-existente. Está fabricando continuidade onde pode não haver nenhuma. Pesquisas com meditadores avançados mostram supressão significativa da DMN durante estados de não-self. Quando a rede desliga, o narrador interno silencia. Não há mais história sendo contada, não há mais protagonista sendo construído. E aqui está o microexperimento mental que fecha esse capítulo. Tente agora, por 10 segundos, não pensar em si mesmo como personagem.
Não revise o passado, não planeje o futuro, não julgue como está indo. Apenas perceba o fluxo de experiências sem atribuí-las a um eu. Impossível. A dificuldade que você sente é a DMN se recusando a desligar. Ela trabalha 24 horas por dia, mantendo o personagem vivo. E a pergunta que nos arrasta para o próximo nível: se podemos medir os sistemas que fabricam o observador, o que acontece quando encontramos cérebros onde esses sistemas falharam? Onde o self não foi construído ou foi destruído? A resposta não está em teoria, está em prontuários médicos de pacientes que vivem sem o luxo da ilusão de continuidade. Vamos aos dados que não mentem. Porque teoria é bonita, mas neurologia clínica é brutal. Existe uma condição chamada despersonalização crônica, onde pacientes relatam que o eu desapareceu completamente, mas a vida continua. Eles não estão em coma, não perderam memória, não têm déficit cognitivo, executam trabalhos complexos, mantêm relacionamentos, tomam decisões. Mas quando você pergunta como se sentem, a resposta é sempre a mesma. Não há ninguém aqui experimentando isso. As experiências acontecem, mas sem um observador no centro. É como assistir um filme onde o personagem principal foi editado para fora, mas o enredo continua perfeitamente coerente. E o mais perturbador: muitos desses pacientes funcionam melhor sem o peso narrativo do self, sem ruminação sobre passado, sem ansiedade sobre futuro, apenas resposta direta ao presente. Um caso documentado ilustra isso com precisão cirúrgica. Paciente masculino, 32 anos, após lesão na ínsula direita, causada por acidente vascular cerebral. A ínsula processa sinais interoceptivos, os dados vindos do interior do corpo, batimentos cardíacos, respiração, sensações viscerais. É parte crucial do sistema que gera o sentimento de estar aqui. Após a lesão, o paciente relatou a ausência completa de senso de presença. Ele descrevia olhar para suas mãos e não reconhecê-las como suas. Ouvia sua própria voz e sentia como se outro estivesse falando. Tomava decisões, mas sem o sentimento de que havia um ele decidindo. Neurologistas testaram extensivamente linguagem intacta, memória intacta, raciocínio lógico preservado, função executiva normal. O único déficit era o self. A analogia aqui é um carro autônomo funcionando perfeitamente, mas sem motorista no banco. E a questão que ninguém quer fazer: se o carro dirige sem motorista, o motorista era necessário. Agora, a síndrome de Cotard, também conhecida como síndrome do cadáver ambulante. Pacientes com essa condição acreditam estar mortos, não metaforicamente, literalmente mortos, sem órgãos funcionando, apenas animados por alguma força inexplicável. Neurologistas inicialmente categorizaram isso como delírio psiquiátrico, mas escaneamentos cerebrais revelaram algo diferente: hipometabolismo severo na rede de modo padrão e no córtex cingulado anterior. Os sistemas que fabricam o self estavam offline. Sem a narrativa autobiográfica, sem o senso de agência, o cérebro chegou à única conclusão lógica disponível: se não há eu aqui, esse corpo deve estar morto. O limite teórico essencial: esses pacientes não estão confusos sobre anatomia. Eles estão reportando com precisão a ausência do self construído. A interpretação de morte é a tentativa do cérebro de explicar uma experiência que não tem vocabulário adequado. Vamos ao estudo da neuropsicóloga belga, que documentou estados de consciência sem self em sobreviventes de parada cardíaca. Alguns pacientes, após ressuscitação, relatavam períodos onde havia percepção clara, processamento de informação, mas zero senso de ser alguém percebendo. Um paciente descreveu:
Havia visão, mas ninguém vendo. Havia pensamento, mas ninguém pensando. Era como se o universo estivesse se observando através daquele ponto no espaço. Eletroencefalogramas desses pacientes durante relatos mostraram atividade cortical normal em áreas sensoriais e de processamento, mas supressão nas redes autorreferenciais. A conclusão técnica é clara. Consciência pode operar sem o módulo do self. A experiência pode fluir sem observador centralizado. A analogia fresca aqui. Imagine um sistema de câmeras de segurança gravando tudo, processando movimento, reconhecendo padrões, mas sem sala de controle onde alguém assiste. As câmeras funcionam, os dados são processados, mas não há vigila no centro. E aqui surge o contra-argumento mais forte, aquele que você provavelmente já formulou. Se o self é ilusão, quem está sendo iludido? Se não há observador, quem percebe a ausência do observador? Essa objeção parece devastadora, mas colapsa sob análise cuidadosa. A ilusão não requer um observador separado sendo enganado. Requer apenas um processo que gera a aparência de observador. Pense num espelho refletindo outro espelho. Você vê reflexos infinitos, mas não há objetos infinitos. Há apenas o processo de reflexão criando a aparência de profundidade. O self funciona assim. É o processo cerebral olhando para si mesmo e interpretando essa recursão como um observador permanente. Quando esse processo é interrompido por lesão ou meditação, não há ninguém percebendo a ausência. Há apenas ausência de fabricação. A diferença é ontológica, não semântica. Rehook número 2 chega naturalmente agora. O detalhe que ninguém te conta sobre esses casos clínicos: a reversibilidade. Pacientes com despersonalização podem ter episódios onde o self retorna temporariamente. Durante esses episódios, eles relatam que o retorno do eu não parece revelação de verdade, mas retorno de padrão familiar. Como vestir uma roupa velha. É confortável não porque é verdadeiro, mas porque é conhecido. E quando o self desaparece novamente, não há trauma. Há apenas nota mental. O personagem saiu de cena novamente. Isso sugere algo radical sobre plasticidade neural e natureza da identidade. O self não é descoberto ou perdido, é ligado ou desligado, e a pessoa continua independentemente do estado do interruptor. Se isso está correto, então experiências de perda de self não são patologias. São janelas de laboratório mostrando a arquitetura real da consciência sem os filtros narrativos. São bugs que revelam o código. E o próximo caso que vamos examinar não vem de lesões ou doenças. Vem de pessoas que deliberadamente desligaram o sistema de fabricação e documentaram cada passo do processo. Prepare-se para um dos exercícios mentais mais desconcertantes da neurociência moderna. Encontrar-se frente a frente com o próprio reflexo e não reconhecer aquilo como sendo você. Parece ficção, mas é o drama diário de quem vive com prosopagnosia autodirecionada, uma condição onde o cérebro perde a capacidade de identificar o próprio rosto. Para esses pacientes, o espelho deixa de ser uma janela para o self e vira apenas mais uma superfície refletora sem significado pessoal. Ao invés de emergir a familiaridade, surge um estranho, alguém que deveria ser conhecido, mas nunca é completamente entendido. Esse distúrbio ignora convenções filosóficas e demole a narrativa do eu como centro estável da percepção. Prosopagnosia clássica costuma ser associada à incapacidade de reconhecer rostos dos outros. A versão autodirecionada, porém, é ainda mais radical. Ela ataca o núcleo da identidade visual e mostra que a construção eu
depende de circuitos específicos no cérebro direito. Pacientes com lesão na área fusiforme relatam que seus rostos, ao serem vistos no espelho, provocam tanto desconforto quanto rostos desconhecidos. Alguns descrevem a sensação como se observassem um objeto externo, removido de qualquer ligação íntima. E aqui entra o fenômeno da alienação corporal, que pode acometer pessoas após acidentes vasculares ou cirurgias cerebrais. O corpo passa a ser percebido como algo separado, uma ferramenta estranha. A pessoa em si continua funcionando, com rotina, obrigações, memórias, mas sem o sentimento visceral de propriedade que costuma dar contorno à consciência. O paradoxo é profundo. Se o reconhecimento do rosto próprio some, o que acontece com a narrativa que você costuma contar sobre quem é? Um dos casos mais intrigantes envolveu uma paciente chamada Sofia, médica, 45 anos, que após uma cirurgia cerebral, passou meses sem conseguir identificar o próprio reflexo. Ela sabia racionalmente que aquele era seu rosto, acessava lembranças ligadas àquela imagem, mas o sentimento automático de que era ela mesma nunca voltou. Sofia reescreveu sua rotina para evitar espelhos, criou estratégias para manter a coerência social, mesmo sem o senso de propriedade corporal. E seu relato é que a ausência do reconhecimento não gerou desintegração do eu, gerou apenas uma pausa na história que o cérebro costumava narrar. E aqui surge o twist que desmonta suposições seculares sobre o self. Talvez nunca tenha existido um eu central, mas sim uma coleção de processos visuais, proprioceptivos e narrativos sincronizados. Quando um deles falha, toda a narrativa do eu vacila, mas o sistema prossegue. A analogia é clara. É como uma peça de teatro onde um ator falta e os outros improvisam para manter o enredo fluindo. O self não é entidade, mas uma performance coletiva. Esse insight é reforçado por testes realizados com múltiplos pacientes, onde a perda do reconhecimento corporal não implica perda de memória autobiográfica. O que some é a experiência imediata de ser uma presença localizada. Surgem mini-crises identitárias que reaparecem sempre que o espelho entra em cena, mas o funcionamento global do organismo se adapta e supera o bug da narrativa. Fecha-se aqui o segundo loop aberto no início do vídeo, porque agora você viu com clareza. Existe uma diferença visceral entre ser um personagem narrado e ser o narrador invisível. O self não é uma substância, mas uma história costurada minuto a minuto, sujeita a falhas, cortes e improvisos. A payoff é brutal. Se o cérebro pode perder o reconhecimento do próprio rosto e mesmo assim preservar memória, linguagem e função social, então o centro estável que você supunha não é necessário para a vida consciente. O processo segue, a máquina continua operando e a ilusão de continuidade se adapta ao fluxo das circunstâncias. Finalizo com uma provocação direta. Se sua identidade visual pode ser desligada por uma lesão minúscula, o quanto aquilo que você chama de eu depende de performances cerebrais conjunturais. Experimente nos próximos dias observar-se no espelho sem pressa, buscando perceber o grau de estranheza e familiaridade que emerge da simples existência física. Reflita sobre a elasticidade do seu roteiro interno e perceba que o que somos talvez seja menos um centro e mais um fluxo dinâmico de processos que improvisam, corrigem e reconstroem identidades de acordo com as exigências do momento. Agora mudamos de lesões acidentais para intervenções deliberadas. Porque existe um grupo de pessoas que passou décadas treinando o cérebro para desligar o sistema de fabricação do self. Não por acidente neurológico,
mas por disciplina contemplativa. Meditadores avançados com 10.000, 20.000, 30.000 horas de prática relatam estados onde o observador desaparece completamente. E a neurociência finalmente alcançou ferramentas para medir o que acontece nesses cérebros quando o eu se dissolve. Os dados não são subjetivos. São padrões de ativação cerebral capturados em tempo real através de ressonância magnética funcional e eletroencefalografia de alta densidade. E o que os escaneamentos mostram é inequívoco: supressão verificável da rede de modo padrão durante estados de não-self. O neurocientista Judson Brewer liderou pesquisas com monges tibetanos e praticantes de Vipassana, que documentaram esse fenômeno com precisão cirúrgica. Durante meditação profunda focada na dissolução do self, a atividade na rede de modo padrão cai dramaticamente. Lembre-se, a DMN é o sistema que constrói e mantém a narrativa autobiográfica. O personagem eu, através do tempo. Quando essa rede silencia, meditadores relatam ausência completa de self autorreferencial. Não há mais eu observando a respiração. Há apenas respiração. Não há mais eu ouvindo sons. Há apenas sons surgindo e desaparecendo no campo da consciência. A analogia aqui é precisa. Imagine desligar o sistema operacional de um computador, mas manter os programas rodando. As funções continuam, mas sem a interface unificadora que organiza tudo sob um único usuário. O segundo ângulo de evidência vem de estudos com psilocibina e outras substâncias psicodélicas. Pesquisadores da Imperial College London mostraram que doses moderadas de psilocibina produzem supressão consistente do córtex cingulado posterior, nó central da rede, de modo padrão. E os relatos subjetivos dos voluntários são virtualmente idênticos aos dos meditadores avançados. Dissolução de fronteiras entre self e ambiente, perda do senso de ser um observador separado, experiência de unidade onde antes havia divisão. A correlação entre supressão da DMN e dissolução do self é tão forte que agora pode ser usada como marcador preditivo. Se você desliga a rede, o self desaparece. Se você reativa a rede, o self retorna. A relação é causal, não apenas correlativa. Mas aqui está o detalhe que ninguém menciona, o rehook que muda tudo. A reversibilidade é instantânea. Meditadores podem entrar e sair de estados de não-self em questão de segundos. Um momento não há observador, apenas campo de experiência. No próximo momento, o eu reaparece. A narrativa autobiográfica reinicia. O personagem volta ao palco. E quando você pergunta a esses praticantes qual estado parece mais real, mais verdadeiro, a resposta é consistente. Nenhum dos dois parece mais real. São simplesmente modos diferentes de operar. O self não é descoberto como verdade quando retorna, nem revelado como falsidade quando desaparece. É reconhecido como opcional, como configuração que o cérebro pode ligar ou desligar, dependendo das demandas do momento. Isso sugere algo radical sobre plasticidade neural e natureza da consciência. Se o self pode ser desligado através de treino mental, então não é fundação da consciência. É feature, não bug. É ferramenta adaptativa que evoluiu para resolver problemas específicos de navegação social e planejamento temporal, mas que pode ser suspensa quando não é necessária. A implicação para a vida comum é explosiva. Significa que a ruminação obsessiva, a ansiedade crônica, a autocrítica destrutiva, tudo isso depende de manter a rede de modo padrão hiperativa. Quando você aprende a modular essa rede, não através de medicação, mas através de prática contemplativa, você ganha acesso a estados de consciência onde o peso narrativo do eu
simplesmente não existe. E aqui surge a pergunta reflexiva, que personaliza essas implicações. Quanto do seu sofrimento psicológico depende de manter um personagem coerente através do tempo? Quantas das suas decisões são ditadas não por necessidade presente, mas por fidelidade a uma história que você conta sobre quem você foi e quem deveria ser? Se a resposta for muito, então o que acontece quando você reconhece que essa história é opcional, que pode ser pausada, editada ou temporariamente desligada sem que você deixe de funcionar? Os meditadores avançados não são super-humanos, são laboratórios vivos, demonstrando que a arquitetura da consciência é mais flexível do que a cultura ocidental jamais imaginou. E a transição que fazemos agora é crucial, porque vimos casos clínicos onde o self desaparece por lesão e casos contemplativos onde desaparece por treino. A próxima etapa é mostrar como você agora pode começar a detectar a máquina de fabricação operando na sua própria mente em tempo real. Chega de teoria, chega de casos clínicos distantes. Agora você vai aprender a detectar a máquina de fabricação do self operando na sua própria consciência em tempo real. Porque saber que o self é construído não muda nada se você não consegue ver a construção acontecendo. É como saber que um mágico usa truques, mas nunca pegar o momento exato onde a carta é trocada. O protocolo que vou apresentar tem 3 etapas: notar, testar, reinterpretar. Cada etapa é simples, mas a execução consistente requer disciplina. Não é exercício de relaxamento. É engenharia reversa da sua própria arquitetura mental. E se você seguir até o fim, vai ter acesso a algo que a maioria das pessoas nunca experimenta: a capacidade de assistir o eu sendo montado peça por peça, segundo a segundo. Primeiro passo: notar a narrativa em tempo real. Durante os próximos 5 minutos, preste atenção ao fluxo interno de pensamentos. Não tente mudá-los, não julgue o conteúdo, apenas observe. E aqui está o truque: identifique quantas vezes surge um pensamento que coloca você como personagem central. Eu preciso fazer isso. Eu deveria ter dito aquilo. Eu sou bom nisso. Eu sempre falho naquilo. Cada um desses pensamentos é um tijolo na construção do self. A rede de modo padrão está ligada. O córtex cingulado anterior está atribuindo agência. A junção temporo-parietal está mantendo fronteiras. E tudo isso acontece tão rápido, tão automaticamente, que você nunca nota o processo. Apenas acorda para o produto final. Um eu sólido que parece sempre ter estado ali. O exercício é desacelerar o suficiente para ver o processo de fabricação enquanto ele acontece. Segundo passo: testar a solidez do observador. Agora que você identificou a narrativa autorreferencial, faça este experimento. Escolha um pensamento sobre você mesmo que surgiu nos últimos minutos. Pode ser qualquer um. Eu estou cansado. Eu gosto disso. Eu preciso terminar aquilo. Agora reformule mentalmente sem usar a palavra eu. Em vez de eu estou cansado, pense há cansaço. Em vez de eu gosto disso, pense há prazer em relação a isso. Parece pequeno, mas o efeito é imenso. Quando você remove o pronome autorreferencial, o centro colapsa. Não há mais um eu experimentando cansaço. Há apenas cansaço aparecendo no campo da consciência. O observador que parecia sólido revela-se como adição linguística, não como entidade ontológica. E aqui está o detalhe crucial: as experiências não desaparecem quando você remove o eu. Elas continuam perfeitamente intactas. O que desaparece é apenas o peso narrativo, a sensação de que há alguém carregando tudo isso. Terceiro passo:
reinterpretar a autoria das ações. Este é o mais difícil porque ataca diretamente o senso de agência. Durante as próximas horas, observe suas decisões com esta lente. Onde exatamente surge a intenção de agir? Você vai levantar o braço agora. Antes de fazer, tente capturar o momento preciso onde você decide levantar. Você vai descobrir algo perturbador. A decisão já está acontecendo antes que você tome crédito por ela. Há um impulso, um movimento neural, e então, milissegundos depois, a narrativa do eu chega e diz: eu decidi fazer isso. Esse atraso entre ação e atribuição de autoria é a prova de que o córtex cingulado anterior está operando retroativamente. Você não está gerando ações, está editando a história depois que elas já começaram. E quando você vê isso claramente, repetidamente, algo fundamental muda na sua relação com escolha e responsabilidade. Agora, o Pattern Interrupt, que reseta a atenção e prepara para a revelação climática. Aqui está um fato neurológico surpreendente. O cérebro reconstrói o self aproximadamente 7 vezes por segundo. A sensação de continuidade do eu através do tempo é costurada através de atualizações constantes, tão rápidas que você nunca percebe os espaços entre elas. É como frames de um filme criando ilusão de movimento contínuo. Cada frame é discreto, separado, mas a taxa de atualização é tão alta que parece fluxo ininterrupto. Quando meditadores avançados falam sobre ver a impermanência do self, é isso que estão descrevendo. A capacidade de desacelerar a percepção o suficiente para ver os frames individuais. E quando você vê os frames, a ilusão de solidez evapora. Não porque você destruiu o self, mas porque você finalmente viu como ele é montado. Isso tem aplicação direta no sofrimento psicológico. Loops de ruminação dependem de manter o self hiperativo. Quando você rói sobre algo que você fez de errado, ou algo que deveriam ter feito diferente, a rede de modo padrão está em overdrive, fabricando versões do personagem, passado imaginado, futuro projetado, tudo centrado num eu que carrega peso moral e histórico. Mas se você aplica os 3 passos durante episódio de ruminação, algo notável acontece. Você nota que os pensamentos surgem sozinhos, sem autor. Você testa removendo o eu da narrativa e percebe que o conteúdo emocional permanece, mas sem a cola identitária. Você reinterpreta a autoria e vê que não há ninguém fazendo a ruminação. É apenas processo cerebral rodando, como digestão ou circulação. E quando você vê isso, o loop perde força. Não porque você reprimiu ou negou, porque você viu a máquina operando e reconheceu que não precisa se identificar com seus produtos. Chegamos ao núcleo. A promessa que abriu este vídeo agora se fecha numa linha que resume 60 minutos de neurociência, casos clínicos e prática contemplativa. Aqui está. O eu que busca entender o eu é a própria ilusão dobrando-se sobre si mesma. Não há observador separado investigando a natureza do self. Há apenas o processo de autorreferência, gerando a aparência de um investigador. E quando você vê isso, não como conceito, mas como experiência direta, toda a estrutura do problema colapsa. Porque o problema nunca foi quem sou eu. O problema sempre foi a suposição de que existe um quem fixo esperando ser descoberto. A busca pelo self é o self. A procura é a coisa procurada. E esse loop recursivo é o truque final que mantém a ilusão funcionando. Vamos sintetizar todas as evidências que trouxemos até aqui. Vimos que 3 sistemas cerebrais específicos fabricam a sensação de self. A junção temporo-parietal, desenhando fronteiras corporais, o córtex cingulado anterior,
atribuindo agência retroativamente, e a rede de modo padrão, costurando narrativa autobiográfica. Vimos pacientes com lesões nessas áreas vivendo sem self unificado, mas mantendo função cognitiva completa. Vimos meditadores avançados suprimindo essas redes deliberadamente e relatando dissolução total do observador. Vimos casos de prosopagnosia autodirecionada, onde o reconhecimento do próprio rosto desaparece, mas a pessoa continua. E vimos dados de neuroimagem mostrando que a experiência de não-self tem correlatos neurais mensuráveis e replicáveis. Cada peça de evidência aponta na mesma direção. O self não é descoberto, é construído, e construções podem ser desmontadas. A implicação filosófica mais profunda emerge aqui, e ela redefine debates sobre liberdade e determinismo que atravessam milênios. Se não há self fixo, então quem é livre ou determinado? A questão tradicional assume um agente permanente que possui ou não possui livre-arbítrio. Mas, se o agente é processo temporário, produto de sistemas neurais que podem ser ligados ou desligados, então liberdade e determinismo são categorias mal colocadas. Não é que você seja livre ou determinado, é que o você ao qual essas categorias se referem não existe da maneira que você imaginava. Há escolhas sendo feitas, claro. Há deliberação, ponderação, decisão. Mas não há um eu central causando essas escolhas de fora do sistema. As escolhas emergem do sistema e o eu é atribuído retroativamente como autor. Isso não elimina a responsabilidade. Redefine onde a responsabilidade reside, não num self metafísico, mas na configuração dinâmica de processos que podem ser treinados, modulados e transformados. E aqui está a ponte para o próximo vídeo, a semente de curiosidade que fica plantada. Se o self é opcional e a consciência pode operar sem observador centralizado, então o que é agência sem agente? Como decisões são tomadas quando não há eu decidindo? Meditadores em estados profundos de não-self relatam que ações continuam surgindo, respostas apropriadas ao contexto emergem, mas sem o peso narrativo de alguém escolhendo. É como se o universo respondesse a si mesmo através daquele ponto de consciência. Essa descrição parece mística, mas os dados neurológicos sugerem que é literal. Quando a rede de modo padrão está offline, o processamento sensorial, motor e cognitivo continua. O que desaparece é apenas a interface que organiza tudo sob um único usuário. E isso levanta questões que vão além da neurociência e entram em território filosófico profundo sobre natureza da vontade, moral e significado. O loop número 1, aberto no início quando prometemos mostrar o resultado surpreendente de como o cérebro fabrica falso self em minutos, agora se fecha com evidência concreta. O experimento da mão de borracha demonstra isso com simplicidade brutal. Você coloca uma mão de borracha na mesa, esconde sua mão real e sincroniza toques visuais na borracha com toques táteis na sua mão escondida. Em menos de 3 minutos, seu cérebro começa a identificar a mão de borracha como sua. Quando alguém ameaça a borracha com martelo, você reage com resposta de estresse. Seu sistema nervoso autônomo dispara defendendo uma peça de plástico. Isso não é falha cognitiva. É o sistema de fabricação do self funcionando exatamente como foi projetado, integrando informações sensoriais disponíveis e gerando modelo coerente de propriedade corporal. A velocidade assustadora com que isso acontece revela que o self não é fundação descoberta através de introspecção profunda. É heurística rápida, atalho evolutivo que seu cérebro reconstrói constantemente baseado em inputs do momento.
E aqui está a linha memorável que captura tudo. O self não é mentira, é mapa. Mapas são úteis, mas confundir mapa com território é o erro primordial. Você não é o mapa que seu cérebro desenha. Você é o território que os mapas tentam representar. E território não precisa de self para existir. Precisa apenas de processos acontecendo, experiências fluindo, consciência operando. O observador é feature opcional, que pode ser ativada quando útil e suspensa quando desnecessária. E reconhecer isso não é nihilista ou aterrorizante. É libertador de maneiras que o próximo capítulo vai explorar com precisão prática. Vamos fechar este ciclo em 3 batidas que redefinem tudo. Primeiro, o que você acreditava, que havia um eu sólido, permanente, observando o mundo de um centro fixo dentro da sua cabeça. Esse eu era o autor das suas escolhas, o proprietário das suas experiências, o fio condutor que conectava passado, presente e futuro numa narrativa coerente. Essa crença não era filosófica abstrata, era a fundação da sua experiência diária. A premissa não questionada que organizava toda a percepção e ação. Segundo, o que você viu? Dados neurológicos mostrando que esse observador central é fabricado por sistemas cerebrais específicos que podem falhar, ser desligados ou modulados. Casos clínicos de pessoas vivendo sem self unificado, mas mantendo função completa. Meditadores dissolvendo o observador deliberadamente e relatando que a consciência continua sem problema. E o protocolo prático que permite você detectar a máquina de fabricação operando na sua própria mente em tempo real. Terceiro, o que isso significa para sua experiência diária. Liberdade de um tipo completamente diferente do que você imaginava. A reinterpretação libertadora começa aqui. Viver sem a ilusão de um self fixo não significa niilismo ou vazio existencial. Significa fim do peso de carregar um personagem coerente através do tempo. Pense em quanto esforço mental você gasta mantendo a história do eu consistente. Cada decisão precisa fazer sentido com decisões passadas. Cada ação precisa refletir quem você acredita ser. Cada pensamento precisa ser defendido ou negado, dependendo se encaixa na narrativa autobiográfica. Isso é trabalho constante, carga cognitiva massiva, e a maior parte desse trabalho não adiciona nada à qualidade da experiência presente. Apenas mantém a ilusão de continuidade. Quando você reconhece que essa continuidade é opcional, que pode ser pausada sem consequências catastróficas, algo muda fundamentalmente. As experiências continuam surgindo, ricas e vívidas, mas sem o comentário interno constante sobre como eu estou indo, como eu deveria estar me sentindo. Se isso é coerente com quem eu sou. Vamos ser práticos sobre o que muda no dia a dia. Relacionamentos ficam menos complicados porque você para de defender um personagem. Quando não há eu fixo para proteger, críticas perdem o ferrão. Alguém diz algo duro sobre você e, em vez de ativar sistemas de defesa do ego, você pode simplesmente perguntar: há verdade útil aqui? Se sim, integre. Se não, descarte. Sem drama, sem ressentimento prolongado, sem necessidade de contra-atacar para manter a coerência do personagem. Trabalho criativo fica mais fluido porque você para de julgar cada ideia através da lente de "isso é digno de mim?". Ideias surgem, algumas boas, outras ruins, e você pode avaliar baseado em mérito, sem filtrar através de identidade. E aqui está o mais contra-intuitivo. Decisões éticas ficam mais claras, não mais confusas. Porque sem self fixo para proteger, você pode responder ao que a situação demanda, sem calcular como isso afeta sua narrativa pessoal.
Compaixão surge mais naturalmente quando fronteiras entre você e outros são reconhecidas como construções flexíveis, não muros ontológicos, mas a semente de curiosidade mais profunda, aquela que vai guiar o próximo capítulo desta exploração, fica plantada aqui. Se consciência pode operar sem observador centralizado, o que é ela fundamentalmente? Pacientes em estados de não-self, meditadores avançados, todos relatam que há algo inegável acontecendo mesmo quando o eu desaparece. A percepção, a clareza, há até mesmo tomada de decisão. Então, o que permanece quando o self é removido da equação? A resposta não está em neurociência sozinha. Ela toca fronteiras entre física, filosofia da mente e tradições contemplativas que mapearam esses territórios por milênios. E explorar isso requer ir além de "o self é ilusão" para perguntar: então, o que é real? O próximo vídeo vai mergulhar exatamente nisso, mostrando como consciência sem observador não é ausência, mas presença de tipo radicalmente diferente. Agora, o CTA integrado organicamente. Se este vídeo abriu algo na sua compreensão, se você viu pela primeira vez que o observador pode ser opcional, então o próximo capítulo vai ainda mais fundo. Vamos explorar consciência não dual, estados onde sujeito e objeto colapsam, e dados de laboratório que sugerem que sua mente pode ser menos local do que você imagina. Para não perder essa continuação, se ainda não é inscrito no canal O Observador Quântico, inscreva-se agora, porque este não é canal de curiosidades. É mapeamento sistemático dos limites da consciência usando todas as ferramentas disponíveis: neurociência, física, contemplação e experiência direta. E cada vídeo é peça de um quebra-cabeça maior que está sendo montado em tempo real. Encerramos com a linha que resume 60 minutos de desconstrução. O self não precisa ser destruído, porque nunca foi construído da maneira que você pensava. Ele é processo, não coisa. Verbo, não substantivo. E processos podem ser pausados, reiniciados, modulados conforme necessidade. Você não perde nada essencial quando reconhece isso. Você ganha flexibilidade, ganha capacidade de responder à vida sem o atraso de processar tudo através de narrativa autorreferencial. E ganha algo que místicos chamam de liberdade e neurocientistas chamam de plasticidade. A capacidade de reconfigurar experiência conscientemente, não através de repressão ou negação, mas através de compreensão precisa de como a máquina opera. Isso não é fim da jornada. É começo de mapa completamente diferente do território da consciência. E esse mapa vai lugares que a ciência está apenas começando a documentar.